Dando continuidade, agora nós vamos criar a parte de comunicação de banco de dados. Nós vamos agora configurar o Dapper. Ah, tá rodando aqui, tem que parar antes de criar nova pasta, né? Vamos criar o contexto do Dapper. Criamos uma classe Dapper Context e configuramos o nosso Dapper Context com as configurações de string de conexão e a criação da conexão com o MySQL Server utilizando a biblioteca do MySQL. Enquanto utilizando o Dapper, nós temos que utilizar queries. Eu gosto de organizar essas queries, não deixar elas misturadas com serviço, com contexto dentro do repositório. Não, a gente vai criar uma classe estática para armazenar as queries. Gente, na arquitetura limpa, eu não sei se eu falei isso, mas para deixar bem claro, aqui, por exemplo, nós estamos separando aqui as funções. Aqui as funções de banco de dados. Tudo que é relativo a banco de dados está aqui. Podia nomear aqui como, por exemplo, database. Só para ficar um pouco mais claro. Opa. Vamos fazer de novo aqui. Isso aqui depois afeta o namespace, tá? Eu podia ter usado o refatoramento, mas eu vou pegar aqui, ó. Database. Vamos ver se ele me oferece aqui. Isso. Eu não sei se ele alterou todos os namespaces. Alterou, beleza. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, serviços externos. Você cria uma pasta separada para cada ação dentro da sua aplicação. Então, para organizar, essa é uma aplicação mais simples, não tem tanta rigorosidade, mas nós temos aqui os serviços do Pexels, né? Então nós temos aqui o serviço de pesquisa de imagens. Nós podemos separar, não tem agora os serviços relativos à pesquisa de histórico. Então nós vamos criar separadamente dentro dos nossos, aqui nós temos nossas interfaces aqui e as implementações. Nós poderíamos fazer, como o Dapper vai ser usado somente para isso, porque nós não temos, por enquanto, intenção de fazer outras coisas, mas se eu for fazer outros serviços, além de salvar e pesquisar histórico, eu criaria uma pasta para cada um. Então, por exemplo, eu criar uma pasta aqui, Search History. E se vamos supor que nós temos uma outra função de, sei lá, salvar a imagem do banco, ou criar de banco de dados de usuário, por exemplo, eu criaria uma pasta para cada tipo de caso de uso, né? E cada caso de uso teria os seus serviços, as suas interfaces e suas implementações separadamente. Então eu poderia pegar isso daqui, ó, e jogar aqui dentro. Isso aqui jogar aqui dentro. Para organizar o código, e cada caso de uso vai ter as suas classes e interfaces, implementações separadas. E aqui dentro eu vou colocar as queries relativas somente ao histórico. Então, dessa forma eu estou organizando meu código visualmente para depois facilitar a manutenção, né? Porque quando você for procurar para dar manutenção em alguma funcionalidade, eu quero dar manutenção
no histórico que eu armazeno do Paxos. Então eu já vou vir direto nessa pasta e eu sei que tudo que é relativo ao histórico no banco de dados está aqui dentro. Aqui eu sei que é somente a comunicação com a API externa, né? Isso aqui nós estamos dentro da parte de infraestrutura. Nós ainda vamos falar ainda sobre repositório. Temos que criar o nosso repositório onde vai ficar as classes que representam os databases físicos. E aqui dentro do application a mesma coisa. Então aqui nós temos o mappings aqui, que isso aqui está representando o Paxos Services. Isso daqui deveria estar aqui. É como eu digo, a gente começa de um jeito, mas depois vai se organizando. Isso tudo aqui, quando eu faço essas alterações, ele já refatora automaticamente no código inteiro. Se tiver alguma parte que não refatorou, ele vai dar um erro e a gente vai lá e refatora manualmente. Então, tudo que está aqui dentro aqui é relativo aos serviços do Paxos, relativo à API. Então, quando eu for falar de histórico, eu já vou vir aqui, ó, eu vou criar uma nova pasta. E já vou criar tudo que é relativo ao histórico aqui dentro. Então, cada caso de uso vai ter a sua pasta organizada. Isso ajuda a gente na manutenção do código. Tá? A princípio pode parecer um pouco confuso, mas quando seu código crescer o suficiente, você vai ver que isso daqui vai te ajudar demais a encontrar onde dar manutenção sem precisar ficar F12 para lá, F12 para cá e sair procurando referências feito louco aí, embora sejam ótimas ferramentas. Você quer ver quando você tiver com um projeto que usa o Mediator e CQRS, aí você vai ver o que é dificuldade para encontrar código se as pastas não estiverem organizadas. Então, continuando, a gente vai criar uma classe para armazenar as queries referente tanto a salvar o histórico quanto para resgatar ele. E é uma classe estática, porque nós vamos puxar as informações diretamente sem instanciá-la. E aqui nós vamos dar um insert, o select e a contagem para poder informar o número de entradas que já existem no nosso histórico. Beleza? Acho que eu não estava gravando. Dentro aqui da aplicação do application nós vamos criar as interfaces. Já vamos adicionar uma interface para o repositório. Essas interfaces são consumidas depois, eu vou mostrar como que vai estar se organizando, conforme eu mostrei antes aqui no Paxos Services. Acabei cometendo um pecado aqui, que é colocar esse nome de pasta com o mesmo nome da classe. E isso dá um nó no compilador. Vamos ter que alterar aqui ou o nome da pasta ou o nome da nossa classe. É melhor alterar a pasta aqui para não dar esse problema. Alterei para Search History Services para ficar semelhante ao de cima. E assim a gente evita esse hit aqui, com essa colisão de nomes aí. Então nós criamos aqui a tarefa para adicionar um novo histórico e aqui para obter o histórico paginado. A gente informa a página, o tamanho da página e ele vai retornar os itens do histórico com o total. Semelhante ao que o Paxos faz lá, por exemplo, com as imagens, né? É o padrão. Agora nós vamos implementar isso daqui lá dentro de infra no repositório. Dentro de infra nós vamos ter agora uma pasta também para o History Services, que ele vai ser onde nós vamos armazenar todos os serviços, todas as informações relativas ao histórico de pesquisa.
E nós vamos ter aqui dentro dessa pasta um repositório. Repository. Nós vamos criar uma classe aqui dentro. Como eu disse, cada caso de uso vai ter seus repositórios, interfaces, implementações. A nomenclatura e como você vai nomear fica a seu critério. Existem outras formas de fazer isso. E aqui nós implementamos a interface que nós declaramos lá na aplicação. Lembra que eu falei antes? A infraestrutura depende de application, mas a application vai acessar as implementações dentro de infra. E isso se faz pelo container de injeção de dependência, que é configurado lá no program. Então aqui nós temos já o método para adicionar. Ele vai criar a conexão e vai executar a nossa query de insert. Olha como fica organizado quando você não mistura as strings das queries com o seu código do seu repositório. Fica mais bonito, fica mais organizado. Você quer saber qual query que é, passa o mouse aqui ou vai lá com F12. Mesma coisa aqui. A pesquisa para retornar os dados do histórico de pesquisa. Então é uma coisa mais organizada, mais limpa. Agora nós vamos criar uma interface de manipulação ou de serviço. Nós podemos chamar de service ou de handler, de manipulador, fica a seu critério como você querer chamar. Mas é ela que vai consumir do nosso repositório e fazer aí o uso do nosso serviço de salvamento de consulta. Nós vamos criar aqui essa interface. A interface de salvamento ou de criação, né? Vamos usar o nome create, porque save fica muito estranho, né? Create, porque nós estamos criando, nós podemos salvar em um update, podemos salvar em um insert. Mas o create nós vamos criar. Temos o nosso contrato aqui do método create handle async. Vamos criar aqui uma pasta para implementar o nosso create do histórico. Realizando aí a injeção de dependência, uma variável para o nosso repositório. Implementando aqui o nosso método create, vamos ter que colocar aqui um retorno aqui, verdadeiro ou falso, um booleano. O método assíncrono, ele pede que a gente tenha um retorno. Para poder informar se deu tudo certo, né? Por isso a gente vai colocar um try catch aqui. Deu tudo certo, retorna verdadeiro. Então nós temos aí o nosso método para criar aí o histórico de forma assíncrona. Só para não confundir, vamos colocar isso aqui, ó. Que às vezes query dá a entender que nós estamos falando de query de banco. A gente sabe que é search query, que é o texto de pesquisa. E agora nós vamos criar uma interface para retornar, né, esse resultado das pesquisas realizadas.
Esse é o contrato. Ele vai retornar uma lista de itens com total. Nós vamos criar agora uma classe para implementar. Algumas coisas às vezes parecem redundante, mas isso é para manter a padronização. Porque se você cria uma classe aqui no repositório, elas parecem iguais, mas a gente precisa manter a padronização para manter o código organizado. Tudo vai fazer sentido quando seu projeto estiver gigante e você precisar da manutenção nele. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Injeção de dependência aqui. E agora a implementação do método aqui. Método assíncrono. E é isso. Então basicamente nós terminamos aí a parte de salvar e consultar o histórico. Agora nós vamos criar o endpoint para a pessoa poder estar consultando esse histórico e exibindo ele. E também implementar dentro aqui do endpoint de pesquisa o salvamento do nosso histórico. Toda vez que ele fizer uma pesquisa, ele deve salvar aqui o nosso histórico. Nós vamos fazer a injeção de dependência aqui do nosso serviço. Introduzimos ele por aqui. Ele já reconhece. E aí aqui a gente pode futuramente salvar um log aqui se der tudo errado, porque eu não posso interromper o serviço porque teve dificuldade de criar o histórico. Não. Simplesmente eu salvo um log e de repente na parte ali no topo ou embaixo a gente coloca uma mensagenzinha informando alguma falha se for necessário na criação do histórico. E aí nós vamos criar agora um endpoint para poder retornar o nosso histórico. Nós temos aqui o controle de fotos, nós vamos ter um controller de histórico. Acho que eu devo ter esquecido de apertar o botão de gravar. Então eu criei aqui o nosso controller, Search History Controller. Da mesma forma que eu criei o outro, vocês precisavam voltar o vídeo e veja lá. Botão direito aqui, adicionar controller, controller vazio, e adiciona aí o seu controller Search History. Lembrando que produtividade é tudo. Então não tenha vergonha de usar o GPT ou o Copilot para auxiliar na geração de código, beleza? Então nós temos aqui a implementação do nosso controller, a injeção de dependência aqui e a nossa action. Vamos mudar esse nome aqui. Paginada é padrão, não preciso botar esse nome aqui não. Então obtém get a search history.
o número da página e o tamanho da página. E vai retornar aqui o total, página, page size e os itens. Nós já podemos testar isso daqui. Basicamente, o nosso projeto está pronto, nosso back-end. Depois disso nós vamos partir para o front-end. Veja que é um projeto simples, mas veja que ficou um projeto bem organizado. Vamos colocar ele em uso agora. Vamos ver se está compilando. Parece que compilou tudo bem. Nós vamos testar e ver se está tudo ok. Para facilitar nosso teste, nós vamos obviamente usar o Postman. Não quero ficar digitando dados no navegador, feito digitando um por um. Então nós vamos testar pelo Postman para ter mais agilidade no nosso teste. Depois vai ficar mais fácil fazer o teste pelo front-end. Então nós vamos colocar aqui mais uma request. Vou pegar a nossa URL aqui. Barra API barra fotos barra search interrogação. E aí nós vamos colocar query igual. E nós vamos colocar o valor ali. Teste. Page igual 1 per page igual 5. Então aqui eu já vou salvar aqui esse teste aqui. Então vamos pesquisar aqui, por exemplo, por árvores. Vamos lançar esse teste. Tivemos um erro interno. Search. Vamos ver aqui. API, photo, search, page per page. Parece que está tudo certo. Vamos debugar para ver o que pode estar acontecendo. Vamos lá. Não está debugando não. Quer dizer que tem alguma outra coisa antes de... Vou dar uma olhada no console. Vamos jogar ele no navegador para ver. Unable to resolve service applications. Fotos controller. Vocês estão vendo em primeira mão quando a gente encontra erros inesperados. Vamos ver o que pode ter acontecido aqui. Porque nós já testamos, isso estava funcionando. E não há motivo para estar com este erro, já foi testado. Então nós vamos ter que fazer depois aqui o commit. Então nós vamos garantir que esteja funcionando antes de fazer o próximo commit. O que nós vamos ver aqui? Eu vou dar uma olhada no meu Photos Controller. Alterei alguma coisa no meu Photos Controller? Eu acho que não. Ah, pode ser o container. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir ele para ver. Opa! Eu acho que é isso então. Pera aí.
Alguma coisa de errado não está correta. Vamos descobrir o que que é. E já retornamos e falamos para vocês. Ah, agora eu lembrei de uma coisa aqui. Eu até coloquei para rodar de novo aqui, mas eu acabei de lembrar de uma coisa. Nós criamos... É uma coisa que às vezes pode acontecer com você, tá? Você cria novas classes, cria novas interfaces e às vezes esquece de vir aqui e registrar elas. Porque como que você vai fazer injeção de dependência sem registrar as novas classes? Então nós temos que fazer o registro delas aqui. Então, por exemplo, vamos aqui no nosso controller que nós criamos, Search History Controller. Nós estamos injetando aqui esse cara aqui. Só que ele não está registrado aqui. Olha lá. Então nós precisamos registrar ele. Aí você vai também pegar, por exemplo, aqui no Application. Deixa eu ver se é só isso aqui. É no Endpoint e também no salvamento também. Nós temos o Handler, o Search Handler. Acho que foi só isso que eu criei aqui, né? Deixa eu ver. Cadê? Não, mas esse aqui é os serviços externos aqui, ó. As interfaces aqui. Eu criei o Search History Handler, que é o GET também. Ele também precisa ser registrado. Quem mais aqui? Get Search History Handler, o Create. O Repository também precisa ser registrado. Deixa eu ver se ele já foi, se eu já registrei ele. Não, ainda não. Vou registrar ele também. A injeção de dependência dele está sendo feita aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Dentro da nossa aplicação. A gente está injetando ele aqui, então precisa ser registrado lá também. Então, essas três interfaces registradas, acredito que seja isso, né? As 3 interfaces novas que eu criei. Então vamos rodar e ver se resolveu o problema. Compilar primeiro. Então lembrando, se você vê um erro estranho, você não conseguir identificar o que que é, provavelmente você esqueceu de registrar aí alguma classe que está sendo usada logo no início e às vezes se você não registra vai dar erro. Pode ser que seja isso, mas com certeza isso daria erro também. Se não for essa a causa do nosso erro atual. Então nós precisaríamos estar registrando essas 2, 3 classes aí. Pera aqui, esqueci de alguma coisa aqui? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Já estava esquecendo de mais um aqui, ó. É o Create. Acho que é isso então. Compilando e vamos rodar. E lá vou eu cometendo outro erro fatal também. Esquecer de registrar o Dapper. Nós criamos o contexto do Dapper aqui. Mas como que a gente vai receber ele por injeção sem registrar? Então nós temos que registrar ele. Aqui. Pronto, registrado. Vamos rodar. Agora rodou sem erros. Eu coloquei acho que eu deixei um breakpoint lá.
Vamos ver que deixei sim. Vamos rodar aqui para ver como fica. Eu vou limpar aqui. Quero limpar aqui. Ok, fecha aqui. Vamos rodar novamente. Que foi? Deu algum erro? Console. Ah, tá. Devo ter mudado a porta. Olha, tá jogando pro 8081. Do nosso lado. Vamos lá. Mudou aqui. Vamos tentar de novo. Agora sim. Tá aí. Vamos deixar rodar. Ver se não vai dar nenhum erro. E temos nosso resultado. Tá aí. Vamos ver se ele salvou o histórico. Vamos lá no nosso Workbench. Rodar. Tá aí nosso primeiro histórico salvo. Pesquisa por árvores aqui. Vamos rodar mais um teste. Eita, o que aconteceu? Ah, tá. Sempre faz isso, né? Engraçado, eu coloquei nuvens com arco-íris e ele trouxe isso. Vamos colocar Rainbow. Rainbow. O Rainbow dele. E agora nós vamos lá no Workbench. Testar. Tá em nosso histórico. Agora nós vamos testar o endpoint de histórico. E aí nós fechamos e finalizamos o back-end do nosso projeto. Agora vamos pegar o nosso... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a mesma porta. Praticamente são parecidos aí os parâmetros. Opa, aqui no... Aqui. Nós vamos pegar aqui Search History. Esse aqui é o nome. Provavelmente deve ser tudo minúsculo igual no outro. Search History. Ou às vezes não tem case, né? Não sei. Search History. E nossa HTTP acabou que nós não colocou um search aqui. Por enquanto eu vou deixar assim, Get Search History. Get Search History. E aí só Page e Page Size. Page Size. Page Size. Vamos ver se está funcionando. Não encontrado, vamos tentar. Not found. Search History. API / Search History. Get History. Vamos tentar o nome do jeito que está aqui para ver se dá.
not found. Tentar entender o que está acontecendo. Vou fazer semelhante ao que foi feito no outro lá. Por quê? O controller aqui é search history. Então vamos fazer do mesmo jeito aqui. Vamos ter search history barra search. Vamos fazer o teste aqui. Search history barra search. Vamos ver se funciona assim. E deu um erro. Vamos ver aqui, vamos botar um breakpoint aqui e ver se é. Ó, incapaz de resolver o serviço Search History Page Handler. Get Search History Page Handler. Será que foi alguma injeção de dependência que eu esqueci? Pode ser, tá? Pode ser que eu tenha esquecido de registrar alguma coisa. Vamos lá. Vamos dar uma olhada se eu registrei isso daqui. Vamos aqui no Program. Não, ele está registrado aqui sim. Search History Controller. Ah, gente, essa falha foi falha minha, tá? Eu coloquei aqui a classe concreta. É para colocar a interface aqui, né? Deixa eu parar aqui e rodar de novo. É porque injeção de dependência você tem que colocar a classe. Na verdade, isso aqui foi copiar e colar, né? Como eu utilizei a ajuda do ChatGPT para ajudar a criar o código, ele acabou não criando as interfaces. Eu que criei as interfaces para o código ficar organizado, com injeção de dependência, tudo bonitinho. Então, a injeção precisa ser feita pela classe concreta. Vamos ver se ele não fez esse erro em outro lugar. Acho que é só aqui mesmo, deixa eu ver aqui. Controller. Isso mesmo, a injeção de dependência está certinho nos outros. É só isso mesmo. Então vamos testar novamente. E aí a gente encerra essa etapa do back-end do Pexels. A gente faz uma pequena revisão aqui de tudo e partiu para o front-end. Vamos testar aqui e finalizar. Isso aqui é só o básico, gente, de um projeto. Tem muita coisa que precisa ser feita. É um projeto simples, sim, mas porque é simples não quer dizer que não tem que ter segurança, né, autenticação da API, log, né, não tem que ter desempenho, né, todo tipo de aparato que envolve uma aplicação, dependendo de como ela vai ser usada, da importância dela. Então vamos rodar aqui novamente e ver se corrigiu o problema. Corrigiu, já entrou lá, então tá corrigido. Já entrou lá, então tá corrigido. Tá aí, retornando o nosso histórico de pesquisa. Perfeito. Então vamos fazer o commit e tá entregue o nosso projeto aí de back-end de pesquisa no Pexels com o histórico de pesquisa. Então finaliza quando você faz seu commit, faz o deploy e está tudo funcionando. E essa aplicação está pronta para rodar em qualquer plataforma. Ela está configurada para Linux, no nosso arquivo lá de Dockfile. Então quando você baixar ela no Git aí, você só vai ter que vir aqui e rodar ela sem problema nenhum, tendo aí
o SDK correto instalado na sua máquina. Fechou? Fechou.